Com 5, 6 anos de idade eu fui abusado. Na verdade, a minha mãe ela ia trabalhar, então minha mãe ela deixava eu com um primo, gente para ficar comigo. E nesse período eu fui abusado. Na época eu moro na Vila Georgina até hoje. Eu fui para outro bairro, Jesus me trouxe de volta. Daqui a pouco eu vou falar o motivo. Sim. E nesse período eu fui abusado de uns barraquinhos que tinha lá embaixo na Vila Georgina. E eu fui abusado por um rapaz. E eu era criança, eu não tinha entendimento. Então assim, ele tinha videogame. Então ele conseguia me ganhar se ele tocasse no meu corpo. Joga aqui um pouco de videogame. Eu jogava videogame, enquanto isso ele tocava no meu corpo, mandava fazer algumas coisas que pra mim na época eu não tinha entendimento, eu não sabia nada sobre vida sexual, eu era uma criança. Sim. Então eu sofri esse abuso, e esse abuso, se fosse pelo menos num período de meses ou em vez em quando, não, isso virou uma coisa semanal. Então eu fui abusado dos meus 5, 6 anos até os 12 anos de idade. Fui abusado, sofri sim algumas coisas, sangrava. Às vezes eu tinha que falar pra minha mãe que sangrava alguma roupa, alguma coisa, eu dizia que era outro problema, mas não era, eu sabia que era isso. Então aquilo pra mim já foi criando dentro de mim uma resistência. Já fui vendo a minha mãe, meu pai queria uma menina. Sim. E aí já passei nesse período, desde o ventre. Rejeição, já fui rejeitado nesse período. E aí o diabo ele vai e toca na minha vida sexual, ele rouba a minha infância, na minha inocência. Ele conseguiu roubar a minha infância. Então eu fui abusado, e nesse período era uma loucura, porque eu ia para a igreja da minha avó, eu queria cantar. Eu, quando era meus 8 anos de idade, eu já profetizava, já cantava, já gostava do movimento. E lembrando que Deus falou que você ia ser profeta. Isso, isso. Inclusive, quando a minha mãe estava grávida de mim, uma moça falou para ela, olha, o que está no seu ventre é um profeta de nações. Ele vai ser profeta. Então, nesse período foi uma loucura para mim, porque eu era abusado e eu estava na igreja. Então você pensa, de manhã eu sofri abuso e à noite eu estava cantando. E Deus te usando. E Deus me usando, e eu não tinha entendimento de nada. Então assim, sofri bem nessa parte. Também eu conto que teve uma época da minha vida que eu cacei papelão, latinha com meus primos. A gente não tinha condição nenhuma por parte da minha mãe. Então a gente caçava papelão para tentar se manter de alguma forma. E nesse período que eu estava na igreja, eu comecei a ter uma característica meio afeminado. Por que afeminado? Porque, pensa comigo, a única pessoa que estava tocando no meu corpo era um homem. Eu nunca tinha ficado com nenhuma menina, eu era criança. Então eu comecei a ficar meio afeminado. E nesse período que eu fui afeminado, a igreja não me abraçou. Porque eu era criança, a igreja olhava e me julgava, falava, esse daí é homossexual, desculpa lá, viado, sou bem assim mesmo, esse daí é um viado, esse daí é alguém que vai dar nada, não vai dar certo na vida, esse daí vai ser um homossexual quando crescer. Então a igreja nunca teve esse entendimento, e nunca teve nenhum líder espiritual para chegar até mim e falar assim, olha, você está sendo violentado dentro da sua parentela. Nunca teve ninguém para falar isso. Naquela época ninguém falava, né? Não falava. Hoje a gente está aí no Maio Laranja, né? Isso. Onde a gente tem a conscientização. Inclusive sábado mesmo a gente fez o culto das crianças e a gente fez a conscientização.